Irmãos, agora ficou melhor, ficou mais animado. Glória a Deus por isso. Vira para esse irmão que está perto de você e fala para ele: que bom que tu veio. E fala assim: Deus tem uma palavra para você hoje. Diz para ele assim, com bastante convicção: Deus tem uma palavra para você hoje. Você vai sair daqui diferente hoje, em nome de Jesus, amém? Só acabar de acertar isso aqui, porque havia caído, né, irmão, para variar, havia caído a transmissão aqui. É coisas que acontecem no decorrer de tudo, mas Deus é maior, Deus é mais, e a vitória é nossa, amém? Quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Josué, no capítulo 1, verso 6. Josué, capítulo 1, verso 6. Eu vou tentar me deter só nesse versículo mesmo, porque já são 8h20. Nós pretendemos terminar exatamente às 9. Um livro muito abençoado que eu estou lendo, que a irmã Ana me deu, no dia do meu aniversário, né? Sobre o líder, que o primeiro que a gente tem que começar a liderar é a gente mesmo, né? Quem quer ser líder, aí levanta a mão e dá um glória a Deus. Primeiro que você precisa liderar é você mesmo, amém? Gessé, faça-me um favor, posicione essa câmera para deixar um pouquinho mais para a direita aqui, por favor, porque essa palavra ela vai alcançar muita gente em nome de Jesus. Pode girar mais, só girar mais, um pouquinho mais, aí está ótimo, meu querido, obrigado, viu? Eu tenho certeza que essa palavra terá um cume. Talvez alguns vão desistir do chamado hoje, de ser chamado, mas o chamado não tem como desistir, amém? Você vai entender onde nós queremos chegar. Leia comigo, por favor, Josué capítulo 1, verso 6. Quem está enxergando esse texto aí, diga glória a Deus. Josué capítulo 1, verso 6. Eu sempre falo de Josué aqui, né? Muito bom falar dele. Josué capítulo 1, verso 6 está dizendo: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Quem lê o texto já acha tão normal ler, Henrique, acha tão normal, né, Daniel, um texto como esse, mas ele não é normal. Sempre eu tenho pregado sobre Josué aqui, eu uso sempre Deus instigando ele a ser corajoso. Eu sempre quero instigar você a ter coragem, você a ser forte, você a ter postura, você a levantar. Mas agora eu quero te mostrar um outro lado que talvez você ainda não foi contemplado em conhecer. Eu quero mostrar para você as durezas de um chamado. Fala comigo, as complicações de um chamado. É isso mesmo, vamos ler. Leia mais uma vez atentamente. E o que parece ser redundante no texto? Vamos lá: seja forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar aos seus pais. Curva a sua cabeça mais um pouquinho, põe a mão no coração e diga: Senhor Jesus, fala comigo, não o que o pastor programou falar, mas toma eles, Senhor, e fala aquilo que eu preciso ouvir nessa noite. Pode se assentar. Quando a gente fala de povo eleito, de povo separado, povo adquirido, de povo escolhido, a gente sempre fala de um povo que vai morar no céu, né? Um povo ordeiro, guerreiro, vitorioso, que precisa ter coragem. Mas eu quero te mostrar algumas coisas sobre o chamado de Deus, e eu quero exemplificar algumas coisas para você. Repare bem esse texto, por favor, leia atenciosamente só mais uma vez. E eu te faço uma pergunta e você vai olhando para o texto. Deus precisa da ajuda de alguém? Deus prometeu algo para Adna. Será que Deus precisa da ajuda de alguém para cumprir? Deus prometeu para Israel. Será que Deus precisa da ajuda de alguém para fazer? Para a irmã Ana, para mim, para minha esposa, para todos que estão aqui, para essa igreja Deus tem uma promessa. Para essa igreja Deus tem uma promessa. Todo mundo já ouviu falar da soberania de Deus, e se Deus prometeu, fala comigo, ó, papo encerrado, fala aí. Fala assim: se Deus prometeu, acabou. Quem vai impedir Deus de agir? Quem pode impedir? Se Ele prometeu, vai cumprir. Agora repare a redundância no texto. É aqui que eu quero chamar a sua atenção. Está dizendo ser forte e corajoso,
porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar aos seus pais. Irmão, eu queria chamar a sua atenção para as durezas do chamado. O Deus Todo-Poderoso, que com mão forte e braço estendido, tirou o povo do Egito, da escravidão de Faraó, e prometeu àquele povo dar uma terra, Cris. Esse Deus conta agora com um homem chamado Josué. Fala comigo assim: Deus sempre conta com alguém. Mas lembra-se que Deus contou primeiro com outro antes dele. Quem tem boa memória e estuda a Bíblia, sabe que primeiro Deus chamou Moisés. Você cantou aqui com alegria: eu tenho um chamado. Levanta a mão de novo e diga: eu tenho um chamado. Então te prepara para as durezas do chamado, te prepara para as pedreiras do chamado, te prepara para as lágrimas do chamado. Se você pode, até anota o que eu estou te dizendo. O Deus Todo-Poderoso preparou Moisés desde o ventre. Moisés foi escolhido desde pequeno. Minha esposa pregou uma mensagem linda aqui, que a mãe dele colocou numa cesta betumada, soltou no rio. O cuidado de Deus na história foi lindo. Ele foi para a casa de Faraó, foi criado como filho da filha de Faraó, teve uma história impecável, 40 anos na faculdade do Egito, mais 40 anos no deserto. Ele conhecia deserto, e lá, bem de boa, na lagoa do deserto, se é que eu posso existir lagoa no deserto, ele bem tranquilo no deserto, aparece o Senhor para ele na sarça e diz: olha, tira a sandália do teu pé, o lugar que você está pisando é santo, e eu vou levantar você, e você vai libertar meu povo do Egito. Dá um glória a Deus aí, irmão. A beleza do chamado é linda, é a sarça ardendo e não se consumindo, é Deus falando com o homem. E de repente, repare no texto todo, toda a história, que Moisés fala assim: eu não, Jesus não estava lá, mas na pessoa de Deus estava, porque os três são: Senhor, eu não, sou pesado de língua, eu tenho menino para criar, eu estou casadinho aqui no deserto, já acostumei, eu estou cuidando das ovelhinhas, o senhor está vendo, eu estou muito bem, estou resolvido, eu já estou com 80 anos, minha vida está tranquila, não me chama não. E o Senhor falou assim: eu sou o que está te chamando. Senhor, eu sou pesado de língua, eu tenho um irmão que é tão fluente, ele fala tão bem, ele estudou teologia, ele fala tão bonito, chama ele tem até o cabelinho assim de lado, bonito e tal, e não sei mais o que, tentou convencer Deus, e Deus disse: não, é você que eu quero usar. E Moisés, então, por livre e espontânea pressão de Deus, aceita o chamado. E quando ele fala: Senhor, mas o que eu vou fazer lá? É Faraó, é o Egito, o que eu vou fazer lá? Aí Moisés faz uma pergunta clássica, que eu quero repetir algumas vezes aqui para você. Ele vira para Moisés e fala assim: Moisés, o que você tem na mão? Faça assim, irmão, por favor. O que você tem na mão? Já parou para te perguntar? O que você tem na mão? Moisés olha um toco velho de pau, que ele usava para se apoiar, um cajado de madeira. O que é um cajado de madeira? É aí que está a grandeza da coisa. O que é um cajado de madeira? É nada, é muito insignificante, é tudo muito pequeno, mas o Senhor falou com ele, mostrou para ele, operou uma maravilha com aquele cajado se transformou em serpente, e aquele cajado revelou o sobrenatural. E agora vai anotando no seu coração o que eu estou dizendo. Aquilo que você já acostumou e talvez até despreza, talvez é essa ferramenta que Deus vai usar você grandemente no seu chamado. Aquilo que é tão natural para você que você nem quer fazer, às vezes será o cajado de madeira que Deus vai usar você para operar grandes coisas no seu chamado. Mas fala comigo de novo, a ingratidão do chamado. Fala. O chamado, irmãos, primeiro ele é muito ingrato. E eu poderia citar vários exemplos, e vou citar alguns para vocês. Mas eu queria lembrar você que primeiro Moisés não queria ir. Moisés estava resolvido. Primeiro Moisés já estava tranquilo, vivendo no deserto, casado, apacentando ovelhas, na casa de seu sogro Jetro, na plena e perfeita tranquilidade da sua alma. E o Senhor vai lá e o convence a ir até o rei do Egito,
tirar o povo, porque ele havia feito uma promessa. Ele vai, todos os sinais acontecem, se sucedem. Uma das ferramentas mais usadas por Moisés era aquele cajado insignificante de madeira, que ele estava acostumado, tinha domínio sobre ele. Escute mais algo revelado e profético para a sua vida. É o que você tem facilidade, mas até despreza, que Deus quer te usar. Pastor, eu não sei pregar no microfone, mas talvez seja um dos maiores ganhadores de alma tete a tete. Pastor, eu não sei, quando me dá a oportunidade eu fico perdido na igreja, mas talvez você é uma das pessoas que contribui com aquilo que você domina bem. Por exemplo, nós temos aqui, não vou falar o nome dessa vez, que senão entrega, né? Mas nós temos uns nerds aqui na igreja, bem nerd mesmo, que estão lá no estúdio agora transmitindo o culto ao vivo pela internet, e às vezes é algo que você despreza. Não, é tão insignificante o que eu sei fazer, é tão insignificante receber uma pessoa com um sorriso, é tão insignificante falar para alguém que Jesus te ama, é tão insignificante convidar alguém para a igreja, é tão insignificante, mas Deus está dizendo para Moisés: o que você tem na sua mão? Moisés tem um cajado que o acompanha pelos longos 40 anos, cajado, algo que se usa para apoiar, ou cutucar uma ovelha, ou puxar uma ovelha, ou até se defender, algo que ele já acompanhava com ele há muito tempo. Estende as suas mãos para os céus e diga: Senhor Jesus, me mostra a importância do que não tem importância para mim. Repete essa oração, porque ela é um pouco paradoxa. Diga: Senhor Jesus, me mostra a importância daquilo que eu não vejo importante. O Senhor vai te mostrar, em nome de Jesus. Mas acontece que Moisés vai para o deserto, para o Egito, e lá ele liberta o povo, né? Usou aquela ferramenta que ele nem dava importância. Presta atenção, Moisés valorizava muito mais as sandálias de egípcio do que o cajadinho de madeira. Capaz que andando pelo deserto, quando ele tinha algum sonho assim, né? Lembrava da escravidão lá no Egito e dava vontade de libertar, porque todo libertador tem uma vontade de libertar no peito, irmão. Falei assim: rapaz, ele olhava para a chinela e falava assim: rapaz do céu, olha, eu aprendi a falar o idioma, eu estudei a lei do código de Hammurabi, eu acho que eu entraria num salão assim, a discutir sobre as leis da escravatura, quem sabe eu seria um advogado, e entrar, mas com que jeito, não tem como, eu estou aqui fugido, meu Deus, eu até sei, sabe, olha que sandália bonita, eu já andei nos corredores do palácio, eu já aprendi tanta coisa, eu já fui filho da filha de Faraó, e o cajadinho está desprezado do lado. O Senhor faz algo muito forte no chamado de Moisés. Ele manda ele empacotar, dobrar como um jornal velho, toda aquela história que as sandálias egípcias traziam. É muito mais do que ter humildade para pisar em um lugar santo. É Deus mandando ele descartar aquilo que ele confiava. É Deus mandando ele jogar no cesto de lixo as habilidades jurídicas e escolares que ele tinha. É Deus mandando ele se desfazer daquilo que ele de fato confiava e passar a confiar em algo que ele não dava importância. Talvez está do seu lado uma pessoa que você não dá devida importância. Talvez está do seu lado um obreiro que você não dá devida importância. Talvez está do seu lado um livro que você não dá devida importância. Talvez está do seu lado um culto, passando agora aí para você, caiu de paraquedas, abriu e está lá, um culto que você não dá a devida importância, mas é nesse culto que o Senhor quer revelar a sua glória, mostrar para você que o poder dele se aperfeiçoa não nas nossas faculdades, e sim o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. A importância naqueles 15 minutos de Bíblia que você não dá, mas você ouve 1 hora de curso de um pastor famoso, quem sabe, o Senhor está dizendo: tira essa sandália do pé. Eu não preciso das sandálias egípcias para te fazer voltar a andar naquele palácio. Eu não preciso das suas sandálias históricas de conhecimento para você voltar e libertar o meu povo das mãos do Egito. Eu não preciso desse seu passaporte, preste atenção. As sandálias eram um lembrete saudoso
da época palaciana daquele homem chamado Moisés. E o Senhor o manda tirar dos pés. O Senhor aponta para ele uma nova ferramenta. Diga comigo, insignificante. Fala bem alto. Não fala mais alto, insignificante. Conta-se uma história que um pastor entrou para pregar num grande congresso. E do lado de fora da porta tinha um insignificante moço embriagado. E esse insignificante moço embriagado, drogado, caído, não pôde entrar na igreja, porque ele estava fedendo, morava na rua. Se não me falha a memória, o nome dele é famoso, se chama Adeildo Costa, um grande pregador que circulou o mundo todo pregando, ex-morador de rua. E ele do lado de fora, sem poder entrar, mas ouvia o som que ecoava pelo microfone. De repente Deus usou um pregador que era muito mais famoso naquela época, chamado Hidecásio Takayama, um dos homens mais admirados no Brasil a respeito de cruzadas. E o Senhor liberou uma palavra do altar, através daquele pregador. Daqui a poucos anos, você é que vai estar nesse altar pregando e outras pessoas ouvindo. Você que está insignificante do lado de fora, será exaltado, porque eu sou aquele que pega o insignificante e faço se tornar significante para a glória do meu nome. E Deus honrou de fato, se cumpriu aquela promessa, e Adeildo se tornou um dos maiores pregadores do Brasil, até pouco tempo atrás. Depois você pesquisa Adeildo Costa no YouTube, você vai encontrar muitos sermões tremendamente usados por Deus, que aquele ex-morador de rua, aquele cajado de madeira insignificante se tornou para a glória de Deus. Levanta a mão direita e diga: Senhor Jesus, me ensina a valorizar aquilo que eu penso ser insignificante. A madeira usada para revestir a arca. Eu falei o quê? Vamos ver se você está acordado. A madeira usada para revestir a arca. A arca era toda coberta por ouro, era o maior símbolo da glória de Deus, era a maior riqueza de Israel. E a madeira pela qual era totalmente coberta por ouro, era chamada de madeira de acácia. Fala comigo, madeira de acácia. Agora pergunta para mim, essa madeira deve ser maravilhosa, deve ser mais cara do que o pau-brasil, deve ser mais forte que a aroeira? Não, a acácia era uma madeira muito simples, era uma madeira mole, por sinal fácil de se modelar, porque ela era mole, frágil, e até por que não dizer desprezível. A madeira de acácia foi usada na construção mais simbólica da glória de Deus com os homens, antes da manifestação de Jesus. E Deus está dizendo para mim e para você: tudo que eu quero é que você esqueça aquilo que você acha que é importante, porque eu que sei o que eu estou fazendo no seu chamado, na sua história, na sua vida. Diga comigo, glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Agora vamos para o texto que eu realmente quero falar. Deus prometeu tirar o povo do Egito. Moisés obedeceu. Agora fala comigo assim, pensa o tanto que esse homem sofreu. Pensou? Ele não queria ir, ele já era casado, ele teve que peregrinar. O homem chamado para libertar teve que ir para o Egito, teve que ir lá enfrentar embates, debates, teve que fazer o mar vermelho se abrir. Mas nada foi tão chocante para Moisés, nada foi tão chocante para aquele homem chamado, mais do que a murmuração do próprio povo ajudado. Repete para mim essas frases, por favor. Nada foi mais chocante para o homem chamado. Não, está parecendo um fusquinha sem motor. Vamos, 1, 2, 3 e... Nada foi mais chocante para um homem chamado, com uma murmuração do povo ajudado. O homem saiu da sua casa, o homem ouviu Deus, o homem operou milagres, o homem abriu o mar vermelho, o povo passou a seco, o povo viu Deus ao vivo e a cores, em telas de LED personalizadas, de 1 milhão de linhas, se é que existe, ou talvez ainda não exista. Viu em Full HD Deus operando, maná caindo do céu. Mas eles murmuravam, e a maioria deles diziam:
eu prefiro voltar para o Egito. Moisés nos trouxe para morrer no deserto. Eu te pergunto, Moisés queria buscar aquele povo? Moisés queria o chamado? Moisés queria obedecer o chamado? É claro que não. Moisés não fazia sequer, não queria, aquilo não era, talvez ele almejava, mas tipo assim, Deus, vai lá, usa o Israel, usa o missionário, Jesus. Esses dias o missionário estava falando de uma oração, tipo assim, que ela faz, Jesus, mostra para outro, Jesus, mostra para mim não, mostra para outro, mostra para outro, põe outro para fazer. Mas aquele homem sai do seu conforto de vida já estável, família já sendo criada, e desce para o Egito a cumprir a ordem. E nada é tão frustrante para aquele homem de Deus como a ingratidão e a murmuração do próprio povo que ele foi ajudar. E esse povo murmurou várias vezes, né? Murmurou em Mara com as águas amargas, murmurou no deserto, murmurou quando não teve água, murmurou quando não tinha pão, murmurava quando não tinha carne, e sempre lembrava, Moisés aí, nos trouxe para cá, não compreendia uma visão. Afinal, preguei aqui numa outra quarta, que o mais difícil não é Deus libertar o povo do Egito, e sim Deus tirar o Egito de dentro do povo. Quantas vezes vocês sabem, como povo de Deus, como Deus é lindo e bom, e para onde Ele promete nos levar, mas às vezes as belezas, as né? As raízes desse mundo, os prazeres desse mundo nos fazem lembrar de quando vivíamos sem regras, sem lei, sem mandamentos, sem obrigações, e o povo murmurava, e a ingratidão doía no coração de Moisés, e muito mais ainda no coração de Deus. Mas Moisés, como um homem manso e preparado, certa vez, era complicado ser servo de Deus, era complicado ser chamado, Declier, porque Moisés está andando no meio do povo, de repente ele fala assim, eu preciso orar, gente, Deus já fez maravilha demais, mas eu preciso consagrar, eu preciso buscar o Senhor, e ele sobe o monte para orar. Para que Moisés subiu o monte, gente? Para orar. Se Moisés não sobe o monte para orar, ele era um líder que não gostava de oração, mas como ele sobe o monte para orar, o povo começou a dizer assim, está demorando demais, né? Acho que ele dormiu lá em cima, só pode. É muito folgado, ele é lento para tudo mesmo, né? Olha lá, tem 40 dias que o homem está lá em cima, não vai descer mais não, esqueceu das responsabilidades. É tipo assim, o pastor, se ele visita, ele só quer almoçar, né? Se ele não visita, ele não quer trabalhar, mas se ele visita, ele só quer almoçar. O que ele escolher e o que ele determinar fazer, sempre haverá um oponente, uma razão, circunstância que levará o povo a murmurar. Independente da direção que Moisés pise, sempre haverá murmuração no encalço e na sombra daquele líder chamado por Deus. E ele sobe, e lá em cima, depois de estar consagrado, recebendo as tábuas da lei, diga glória a Deus. Não, irmão, diga glória a Deus aí. De repente, uma voz de Deus mais diferente surge no cimo do monte. Moisés, o seu povo transgrediu contra mim. Como é que é, Jesus? Eu estou aqui orando, estou aqui consagrando. O seu povo transgrediu. Espera aí, seu não, Deus. Espera aí, foi o Senhor que tirou eles do Egito. O Senhor esqueceu, eu nem queria ir. Moisés, desce lá, porque eu estou irado, eu estou pronto, a ponto de acabar com esse povo. Ele desce, fica irado. Ele vê a transgressão do povo. O povo levanta um bezerro de ouro para adorar, porque de repente o discurso de Moisés já está lento demais. De repente a mensagem de Moisés já está dando muito sono, sabe? E quando ele sobe para orar, o povo faz um bezerro de ouro e começa a festejar. Moisés está muito parado, nós temos que ter uns adufes, umas danças, e de repente começaram um auê. Moisés chega lá embaixo, irado, e lança as tábuas da lei que Deus escreveu com o próprio dedo no chão. Fala assim, Moisés ficou irado, fala. Ele taca as tábuas no chão e elas se quebram. Tábua que Deus escreveu com o próprio dedo. E aquele povo faz Moisés sair da casinha, o homem super manso, diz a próprio Deus que ele era o homem mais manso da terra. O homem mais manso da terra. 80 anos, já não tinha tanto testosterona para tirar ele de ideia. Não tinha. Manso, mas ele ficou irado. E Deus também ficou muito mais. E disse assim, olha, vou exterminar esse povo, Moisés. Vou matar tudo. E vou fazer de você uma grande nação.
Meu Deus, que palavra que eleva a nossa autoestima. Já pensou, Henrique? Vou matar todo mundo, vou deixar só você, de você eu vou fazer um grande povo. Mas Moisés diz assim: não, Deus, se o Senhor for fazer isso, fala comigo, um líder chamado, fala mais alto, um líder chamado. Se o Senhor for fazer isso, risca meu nome também do livro da vida. Não, Moisés, a alma que pecar, essa morrerá. Não, Deus, é porque é o seguinte, o homem tinha tanta intimidade com Deus que ele começou a trocar ideia. O que o povo vai falar? O povo vai falar que o Senhor tirou o povo do Egito para matar eles no deserto, que o Senhor é um Deus cruel e sanguinário. Então não faça isso. Por causa da intercessão de Moisés, Deus volta atrás no seu conceito de destruir todo o povo. Fala assim: olha, Moisés, por causa da sua intercessão é o seguinte, eu vou matar todo mundo de 20 anos acima, porque eles transgrediram. Quem tem 20 anos para baixo eu vou perdoar, porque são muito novinho ainda, muito explosivo, não entenderam o que aconteceu aqui. Alguns foi, Maria vai com as outras. Já pensou tanto que o jovem Maria vai com as outras? Os jovens é desse jeitinho. Então Deus teve misericórdia, não, é muito Maria vai com as outras, deixa os de 20 anos para baixo, e eu mato todo mundo. E foi um morticínio, irmão. O povo foi morrendo aos poucos e rodeando o deserto. Agora fala comigo, morrendo e rodeando o deserto, fala aí, vai. Mas por causa daqueles transgressores, por causa daquela oração misericórdia de Moisés, Moisés também teve que fazer o que, gente? Rodear o deserto. O libertador teve que passar pelas mesmas penúrias, pelas mesmas agruras, rodeando o deserto, até o povo ficando velho, capotando e morrendo. Nesse inteirinho aí, eu vou acelerar o processo, porque não dá tempo de falar tudo, eu só estou te falando das agruras de um chamado. Diga comigo, as agruras de um chamado. Nas agruras de um chamado, houve outros inteirinhos, por exemplo, Moisés, tão ocupado com a igreja, Israel, tão preocupado com o povo, Henrique, ele esqueceu de circuncidar um menino dele, um molequinho de 8 dias, tinha que cortar o prepúcio do negocinho do menininho. Vocês estão entendendo? O judeu tinha que cortar aquele corinho envolto no negocinho do menininho. Ele está entendendo. Ainda bem que você não nasceu na lei, hein, meu filho, tadinho, ia sofrer demais. Ele esqueceu, era tanta ocupação na obra, e o que acontece? Deus cirou com ele, irmão, porque Deus é justo. Pau que bate em Chico também bate em Francisco. Para Deus é assim. Eu sei que tem muita igreja por aí que o Francisco não apanha, mas o Chico pode ser até excluído, existe muito isso, mas para Deus não, é Moisés, é o grande Moisés, mas peraí, esqueceu, pau na muleira dele, e Deus pesou a ira. O que Moisés fez? Depressa, foi lá e circuncidou o menino correndo, irmão. Imagina a gritaria do menino sendo circuncidado pelo pai, que nem era especialista em circuncisão, circuncidando o menino na marra, a sangaiada que não foi, o peteco que não foi. A mulher de Moisés levantou os dois olhão assim, falou assim: esse marido meu é louco, vou embora, não aguento, vou conjecturar, tudo para ele é esse negócio aqui, tudo para ele é esse povo, estou cansado de rodear esse deserto, e agora ele está judiando do meu menino. Calma, meu filho, estou brigando com você não. Judiando do meu menino, sangrando do meu menino, que judiação, vou embora. O próprio povo, tirado para ajudar Moisés, fizeram uma reunião, falaram assim: Moisés está dando muito escândalo, vocês não estão achando que Moisés está muito escandaloso? Seguinte, por que Deus fala só com Moisés? Moisés tem uma pintinha na testa diferente? Ou alguma coisa, por que Deus fala? Deus não pode falar conosco? Vamos mudar esse negócio aqui, vamos fazer uma leição diferente, porque Moisés é o seguinte, ele estava pregando muito devagar, ele subiu no monte para consagrar, o povo pecou, ele nem viu. Agora ele esqueceu de circuncidar o próprio menino, ele está muito gaga. Vamos escolher alguém diferente. O Senhor ficou irado, irmão. O Senhor ficou irado e desceu a sua voz na porta da tenda da congregação, a nuvem de fogo desceu e o Senhor começou a punir o povo, e o manso Moisés foi interceder pelo povo de novo. Fala comigo, as durezas de um chamado. Está disposto? Eu vou fazer algumas perguntas, porque já está bem acelerado o tempo ali. Você cantou aqui, eu tenho um chamado. Nosso chamado hoje é diferente. Nosso chamado hoje, graças a Deus, é pregar as boas novas do que Cristo já fez. Mas eu queria te pular para o Novo Testamento, só para você entender essa dureza. Quem seria Estevão sem apedrejamento? Não entraria na história.
O chamado de Estevão terminou na sua morte, apedrejado. O grande Paulo, perseguições, aflições, açoites, prisões, apedrejamento, naufrágios, espada e por fim decapitado. Eu vou te falar uma coisa agora, não sei a que nível você está do que eu estou falando, mas levanta a mão direita para o céu assim e fala assim: as durezas de um chamado. Agora escute, conselho para você: nunca diga sou escolhido de Deus. Pastor, mas e se eu sou? Nunca diga sou escolhido de Deus. Sabe por quê? Todos os escolhidos sofreram barbaramente. Todos os escolhidos por Deus ou foram mortos ao fio da espada, ou foram cerrados vivos pelo meio, ou foram crucificados de cabeça para baixo. Todos os escolhidos de Deus tiveram histórias trágicas, tanto no Velho como no Novo Testamento. 11, porque até Judas, né? O Judas se enforcou, então 10 dos 11 apóstolos que sobraram tiveram mortes terríveis, porque eram escolhidos de Deus. Grandes homens que fizeram a diferença, por exemplo, como Martin Luther King, que dizia: eu tenho um sonho de ver todos iguais, também morreu com um tiro na cara. É mais ou menos assim que funciona, irmão, com escolhidos. Perdem essa vida aqui para ganhar a eterna. Tem que sair do meio da sua terra como Abraão, do meio da sua parentela para uma nova terra, uma nova vida, novos desafios. Tem que deixar o deserto. E agora aquela mulher de Moisés não estava errada não, preste atenção. Ela estava vendo o marido andar em círculos. É culto na quarta, é culto no domingo, é culto na segunda, é visita não sei mais o que, e vai mais não sei o que, e vai de novo, e vem para cá, e vai para lá, e vem para cá, e vai para lá, e vem para cá. Moisés, ora aqui, ora, faz ali, ora ali, ô missionário, olha ali, ora, vamos, visita, e vai, acontece, vem, vai, foi, vai. E ela estava vendo esse círculo na obra, e nunca chegava na terra prometida. Quanto tempo viveu Moisés andando naquele deserto? E olha que ele conhecia o deserto, ele morava no deserto. Então ele sabia que estava andando em círculo. A terrível é para um líder que ele sabe que ele está passando pelo deserto e às vezes ele não tinha que estar ali. Se ele não tivesse aceitado o chamado, ele poderia estar em outro lugar diferente daquele lugar. E assim também somos nós. Quantas vezes poderíamos estar em uma piscina aquecida, por exemplo, domingo de manhã, e estamos na casa do Senhor aprendendo ou tentando ensinar alguma coisa? Quantas vezes numa quinta noite poderíamos estar descansando, assistindo um jogo de Brasil, sei lá mais quem que vai ter jogo hoje de novo, mas às vezes ele sacrifica a sua quinta para fazer uma visita à porta de um hospital. Quem tem um chamado precisa pagar um preço por esse chamado, e é isso que eu quero despertar você. Você ainda quer ser chamado por Deus? Levanta a mão e diga: Jesus, eu quero. Então aperta o cinto que vai doer mais um pouquinho. Está aqui no texto. Lembra do cajado desprezível? Quem lembra, diga amém. Moisés fica irado a primeira vez e quebra as tábuas da lei. E noutra situação, o povo começou a clamar sede. Fala comigo, o povo estava com sede. Deus sabia, irmão, que o povo estava com sede ou não? Foi Deus que mandou eles para o deserto, sim ou não? Tinha faltado alguma coisa para aquele povo até aquele presente momento, sim ou não? Aquele povo fez um motim. Nós vamos acabar com esse Moisés. Moisés quer ver nós morrer de sede. Moisés ficou tremendamente irado e foi orar: Senhor, o povo está desse jeito. Olha aí, Deus, como é que faz? Se puxar, rasga. Se não puxar, o boi come. O que eu faço? Deus falou com Moisés: Moisés, fala com a rocha. Repete comigo, fala com a rocha. Mas Moisés estava tão irado que ele pegou aquele cajado que antes para ele era insignificante e foi até a rocha e feriu a rocha. Fala comigo, Moisés feriu a rocha. Só que Deus não gostou. Deus de misericórdia, o Deus que chamou, o Deus que fez ele entrar no desafio, o Deus que fez ele rodear a terra, o Deus que fez ele ficar andando em círculo, o Deus que fez
tantas proezas, do Deus que fez maná cair do céu, Deus que justificou ele lá com Corá, Datã e Abirão, também que entrou numa rebelião contra ele para voltar para o Egito, e a terra se abriu e engoliu os inimigos de Moisés ao vivo e a cores também. Deus não gostou, e Deus disse assim: porque feriste a rocha, tu não entrarás na terra prometida. Meu Deus do céu, irmão, tenta imaginar, eu sei que eu sou meio sem graça para falar, mas tenta imaginar a cena. Você vai ver a terra prometida com seus olhos, de longe, mas você não vai entrar na terra prometida, Moisés, porque feriste a rocha. Ser líder é deixar de viver às vezes, para tentar fazer alguém viver. É deixar às vezes, é perder para ver alguém ganhar. E aqui eu quero voltar ao texto de Josué com você. Morre Moisés, só vendo a terra prometida. Levanta-se Josué. Eu te fiz uma pergunta no início dessa noite da palavra: Deus precisa por acaso da ajuda de alguém para cumprir uma promessa? Se você tem chamado, você vai sofrer. É coisa dura, é coisa dura. É como tentar ensinar galinhas a fazer grandes voos. Tem que estar sempre animando, sempre esforçando. Josué dizia: subamos animosamente em direção à promessa. Que lindos discursos! Quantos homens Deus já nos usou com lindos discursos na sua vida. Olha, um dos maiores pregadores, Talmud, depois também Billy Graham, grandes pregadores como Jimmy Swaggart, que pregou no Brasil nos anos de 80, animando o povo. De repente o povo está tudo de orelha baixa de novo, o povo difícil, o povo está lembrando do Egito o tempo todo, o povo está reclamando o tempo todo. Se tem maná, está bom demais, mas não está, tem que ter carne. É aquela dificuldade, se sobe quer que desce, se desce quer que sobe, se vai para a direita quer que vai para a esquerda. Se tem um líder só, reclama desse líder, e aquela luta, aquela tribulação, e de repente muitas pessoas não entendem porque Josué não queria também o ofício de liderar, porque ele já tinha visto Moisés sofrer muito. E vem o texto que é o texto-chave dessa noite: ser forte e corajoso. Josué não tinha medo de inimigo não, irmão. Tem muita gente que acha que Josué foi lá na terra dos gigantes, viu o gigante e ficou desanimado. Não, porque quando ele foi espiar, ele foi um dos únicos animados que voltou para trás. Estou certo ou estou errado, missionário? Ele foi um dos únicos, ele e Caleb. Não, Deus nos prometeu, nós vamos subir, e quem pode contra nós? Igual a música nossa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode contra nós, nós vamos. Josué era animado. Agora, por que Deus disse isso para ele, Daniel? Ser forte e corajoso, porque precisa ser forte e precisa ser corajoso para liderar o seu chamado, para assumir o seu chamado. A coragem maior que você precisa ter é de passar os perrengues que a maioria dos homens chamados por Deus tiveram que passar as lutas que a maioria dos homens e mulheres chamadas e chamados por Deus tiveram que enfrentar, pisar o deserto sem necessidade alguma. O líder teve que rodear 40 anos quase naquele deserto, sem necessidade, só por causa que o povo não entendia. E às vezes, porque o povo não entende, Moisés tem que descer ao nível do povo que não entende. Assim como Jesus, ninguém entendia a salvação, ele desceu do seu nível, se fez carne e habitou entre nós. Dura coisa é ter um chamado. Pior ainda e mais dura é dizer sou escolhido, porque quem é escolhido às vezes tem que escolher entre viver a sua vida ou viver o chamado do Evangelho, porque é de fato um caminho estreito e espinhoso. Agora me pergunta bem alto, porque eu preciso terminar por esses 5 minutos. Diga assim: qual é a graça nisso, pastor? Fala bem mais alto: qual é a graça nisso? É aí que está. Qual foi o prêmio de Moisés? Eu tenho, porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. Eu tenho um pastor, sogro, que viveu a vida inteira em torno do Evangelho, a vida toda, até Deus o chamar. Quando estava pastoreando Itaberaí, pegou uma igreja mal construída, a igreja mal construída caiu,
E quando a igreja mal construída caiu, era uma disputa tremenda lá. Não, eu fiz salgado para construir, eu vendi quentinha para fazer, essa janela que está aí nós vendemos pamonha para fazer. A igreja caiu. E lá tinha alguém chamado, e o nome dele era pastor Joaquim. E quando ele viu aquela igreja caída, ele deu glória a Deus, falou assim: me arruma uma patrola, por favor. Não, pastor, não adianta tentar levantar essas paredes. Não quero levantar não, meu filho, eu quero arrancar até o alicerce. O senhor está doido, pastor? Tem que levar, que dá para levantar ainda, sobe aqui. Não, traz uma patrola. Os caciques daquela cidade, que disseram que tinham ajudado a construir, passaram lá quando a patrola estava fazendo um buraco do tamanho de uma quadra no chão, disse assim: o que eles estão pensando em fazer? Uma piscina? Eles estão querendo fazer uma piscina? Aí quando apareceu o alicerce no formato de um ovo, e quando você olha para baixo, irmão, o alicerce parece que a igreja é pequenininha. Ai, eles estão fazendo uma igrejinha aí agora? Vai ser uma igrejinha? O que eles estão tentando fazer? De repente aquela igreja cresceu, o esqueleto subiu para cima, 12 metros de altura, um estilo arquitetônico inédito no Brasil, com 3 grandes portas e janelas, 12 janelas de cada lado, cada uma com um significado, 12 tribos de Judá, os 12 discípulos de Jesus, as 3 principais portas, Pai, Filho e Espírito Santo, e cada coluna tinha um nome, e aquela coisa linda e maravilhosa, não tinha o que falar, Aí um vizinho de mercado viu a rampa da entrada e falou assim: ô pastor, me deixa fazer uma inauguração aqui. Inauguração do que? Não, é um sorteio de supermercado. O senhor está vendo aquele carro lá? Nós vamos sortear ele, né? E nós vamos fazer uma festa aqui para sortear aquele carro, e a porta da sua igreja, que é alta, vai dar certinho para nós, é só fazer o sorteio. O pastor, nas melhores das intenções, querendo ser sociável com todo mundo, falou: pode ir lá, irmão, pode fazer. E enquanto ele disse pode fazer, eles levaram caixas de som, subiram não só na rampa, mas na marquisa, em frente ao grande templo, na parte mais alta de tudo, e colocaram meninas bailarinas de mini saia em cima da marquisa da igreja, dançando com xuxinhas nas mãos, pernas de fora, todas decotadas, e músicas tipo aquelas assim, não posso nem falar. Quase que a igreja caiu. Quase lincharam Moisés daquela igreja. E ele não sabia. Pediram só para usar a rampa para fazer um sorteio, porque era mais alto, mas quase mataram aquele Moisés. Irmão, você está disposto mesmo a ser chamado por Deus? Quem está disposto mesmo? Levanta a mão aí para cima, vai, deixa eu ver. Seja corajoso. Qual que é a graça, pastor? A graça é que Moisés nenhum dia da sua vida andou sozinho. Sempre Deus andou com ele. Sempre Deus esteve com ele. Moisés, nos seus piores momentos, às vezes mal compreendido por esposa, pelos próprios comissários diretos dele, como Miriam, os outros que andavam com ele, Corá, Datã e Abirão, mesmo em meio a tantas coisas, havia algo que sempre estava marcando a vida de Moisés. E um dos textos mais gostosos da Bíblia é Deus dizendo para Moisés: a minha presença irá contigo e te dará descanso. Pastor, está muito sério o que você está falando, muito triste. Vou te deixar um pouquinho mais triste hoje. Disse o apóstolo Paulo, eu vou repetir o que ele passou: naufrágio, apedrejamento, açoites, prisões, perseguições, cadeias e por fim decapitação. Ele disse o seguinte para quem tem um chamado: se ainda tem um chamado e está aqui, diga amém. Se esperarmos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Muitas pessoas usam esse texto para pregar que nós precisamos de Jesus, mas não é isso que Paulo está falando. Se você abrir o texto total, você vai entender que Paulo está falando dos flagelos e tribulações que passamos em nome do chamado. Ele vai contar uma lista de sofrimento e dizer para você: se a minha vida fosse só aqui na terra, eu seria o mais miserável dos homens. Eu só estou falando dessa mensagem toda que falei para você, agora eu te peço para ficar de pé.
São 9 horas, eu preciso terminar. Para dizer para você, não parar, não desistir, mesmo com todas essas dificuldades que eu te apontei, existe um céu de glória, com peso eterno de glória, preparado para aquele que lutar e vencer até o fim. Se não existisse o céu, a luta de Moisés parece ter sido em vão. As igrejas que Paulo fundou, cadê, Declier? Não ficaram, só na história. O pastor construiu uma igreja linda, antes de acabar de construir, o que aconteceu com ele, Daniel? Foi transferido para o meio do mato para construir outra igreja. Foi assim. Morreu novo, desgastado por tantos trabalhos. Estevão também morreu novo, simplesmente por falar a verdade. João Batista foi decapitado simplesmente por confrontar a verdade. Que graça tem nisso, pastor? Os homens esquecem, mas a sua vida não acaba aqui. A nossa vida não acaba aqui nem por mal e nem por bem. O corpo pode até acabar no pó, mas existe uma vida eterna que sumiu das pregações dos últimos anos. O importante hoje é você vencer, você ser feliz, e não importa o que dizem ou o que pensam. Essa é a mensagem que circula o nosso querido Brasil, e por que não dizer o mundo. Mas eu vejo Jesus pregando diferente. Por exemplo, há igrejas como a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Filadélfia. Eu vejo Deus falando diferente às igrejas. Há o que vencer, por exemplo, está lá em Apocalipse. Lê para mim que a letrinha está pequena, irmão. É 2:10, é isso? Apocalipse 2:10, esse penúltimo versículo. 3:12, lê com voz de trovão comigo, 1, 2, 3 e... A quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Há recompensas eternas para quem espera em Deus. Levanta as suas mãos para os céus e diga: eu tenho um chamado. Mas não fica desanimado com essa mensagem, não. Eu ia entrar na parte boa do chamado agora, que é eterna, mas eu não posso, porque eu preciso liderar, e para liderar eu preciso começar liderando a mim mesmo. Obrigado pelo livro, irmão, uma bênção o livro, estou lendo. Levanta a sua mão para o céu e diga assim: as durezas de um chamado serão compensadas na brisa da presença de Jesus na minha vida. Amém? Estende as suas mãos para os céus. Quarta que vem eu falo das recompensas do chamado. Não deu tempo, tá, irmãos? Soberano Deus, eterno Pai, nós falamos uma verdade, uma veracidade de tantas lutas, provações que aqueles que são chamados pelo Senhor padecem, passam, Senhor. Mas também a tua palavra termina dizendo, Pai, o apóstolo Paulo disse que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que está reservada para aqueles que te amam, Pai, para aqueles que em ti esperam e confiam no seu nome. Senhor, eu te peço força para esse povo que nos ouve, o desengano, Pai, porque o mundo prega que você tem que ser feliz, o mundo prega, Senhor, que nós devemos simplesmente comer o melhor da terra, mas quem é chamado o melhor da terra para ele não é da terra, somente está na terra, e o melhor é o Espírito Santo na nossa vida, nos dando consolo, descanso, confirmação do nosso ministério. Senhor, hoje eu falei das lutas que um chamado tem, eu te peço força para esse povo. Também, Senhor, para estar aqui na próxima quarta, onde falaremos da recompensa que o Senhor tem guardada, Senhor, para aquele que for fiel até o fim, Senhor. Seja conosco, seja com esse povo, seja comigo, Pai. Multiplica as nossas forças, para que possamos suportar, Deus, os desafios do chamado, não retroceder jamais, mas mesmo com lágrimas, Senhor, continuar caminhando, acreditando que ainda que circulando o deserto, Senhor,
Senhor. Continuemos crendo e acreditando no Deus que prometeu, no Deus que é fiel para cumprir, Senhor, no Deus que consola as nossas lágrimas. Afinal de contas, o teu Espírito se chama Consolador e não é à toa, Senhor. Eu sei que muita gente chora e geme, Senhor, para fazer a tua obra, mas o teu Consolador nunca nos deixou desamparados. Fica conosco, Senhor, durante essa semana, e quarta que vem, Senhor, nos dê inspiração revelada e profética para falarmos, Senhor, das recompensas que aguardam aqueles que sofrem por amor do teu nome, Jesus. Abençoe cada um do teu povo em nome de Jesus. Amém e amém. Mesmo assim eu passei 7 minutos. Oferta. Pega o seu envelope da oferta, por favor. Depois vocês me dizem, eu tenho que aumentar o período do culto ou só terminar mais depressa mesmo, hein? Porque nós só cantamos um louvor, né? Só um louvor e já entramos na palavra. E ela passou depressa demais. Mas não faz igual o povo de Israel não, irmão. Se aumentar, reclama. Se diminuir, reclama. Não faz igual o povo de Israel não. Nós estamos na nova aliança, viu? Novo tempo, Novo Testamento. Pega o seu envelope em nome de Jesus. Levanta para o céu. Senhor, eu te agradeço pelos ofertantes e dizimistas da sua casa, Senhor, por aqueles, Senhor, que amam essa obra, estão assim prontos, Senhor, para fazerem a diferença nessa terra, pregando e anunciando o teu evangelho através das suas contribuições. Senhor, que as aflições e as decepções também, Senhor, com tantos charlatões que aparecem por aí, que essas decepções não tirem a vontade de contribuir da tua serva e do teu servo, Senhor. Que as decepções com pessoas que usam o teu nome não sirva, Senhor, de referência para essa mulher e esse homem que é fiel no dízimo e nas ofertas, Senhor. Que ela continue fazendo com alegria, plantando com alegria, dizimando com alegria na sua casa, sabendo que tudo está patente aos seus olhos, Senhor, e o Senhor conhece cada centavo que entra no caixa dessa igreja. Por isso eu te louvo e te agradeço pelos dizimistas e ofertantes, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Pode trazer até o altar. Aí, ó, já me discipulando, passei só 10 minutos hoje, viu? Enquanto você vem já, curva a sua cabeça. Estou esquecendo de algum aviso? Não? Domingo que vem tem escola de princípios, viu, irmãos? Às 9 da manhã, um cafezinho, e 9h30 a lição, e à noite, 19, o culto. Alguém que está conosco pela primeira vez conosco, tem? Oh, coisa boa, viu? Você é muito bem-vinda, viu? É a mãe da Caroline, a mãe, filha e irmã da Caroline, né? Você é muito bem-vindo, viu? Assim como a Caroline é bem-vinda, como o Daniel é bem-vindo. Alguém pega na mão deles lá, pô, fala que não pode, não, mas Covid aqui dentro morre, irmão. Covid não tem chance com nós não, viu? O Covid é a mais suave das provas, viu, irmão? Para quem é chamado, viu? Deus abençoe vocês que vieram. Deus abençoe minha esposa, que mesmo muito cansada veio, muito cansada, inclusive a Adna está lá ajudando ela, né? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. A Cris, nós temos que receber ela como bem-vindo, né? É a primeira vez? Estava sumida demais, né? Estava sumida. Quarta-feira ela estava aqui, missionária. Foi? Você não estava não? Misericórdia, gente. Estende as mãos assim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo esse povo eleito, não só hoje, mas para sempre, e que as lutas e decepções do chamado não sejam capazes de parar e calar a voz desse adorador. Assim eu ministro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Deus, ser com o teu povo. Amém e amém. Está terminado em nome de Jesus.